1 Reis, no capítulo 6. Sim, nós passaremos aí por alto pelo capítulo 5, que descreve os preparativos para a construção do templo, e pularemos ali para o capítulo 6, onde o templo que foi construído por Salomão é descrito mais propriamente. Então, 1 Reis, capítulo 6, versículo 11 a 35, nós vamos fazer um recorte dessa passagem para enfocarmos na parte aqui que nós queremos enfatizar, embora essa passagem aí seja um todo maior aí nesse capítulo e até adentrando aí no capítulo 6, ok? 7, desculpa. Então, 1 Reis, capítulo 6, do versículo 11 a 35. Eu vou fazer a leitura na NVI, ok? Na NVI já conhecida, impressa, que os irmãos têm. Então, alguns aplicativos podem ter uma NVI levemente atualizada aí, ok? Nós vamos orar, vamos pedir ao Senhor que abençoe nossa leitura, nossa meditação da palavra dele. Oremos. Pai bendito e santo, nós mais uma vez, Senhor, estamos diante da tua palavra, que está aberta diante de nós. Mas sabemos, Senhor, que se pelo Espírito do teu Filho Jesus Cristo, que é a palavra viva, a revelação do Senhor encarnada para nós, se por meio dele o Senhor não nos abrir os olhos, o coração, o entendimento, essas palavras de nada servirão para as nossas vidas. Por isso, Senhor, por meio do Espírito do teu Filho Jesus Cristo, o Espírito da verdade, que o Senhor realmente nos guie a toda a verdade, que o Senhor nos guie ao teu Filho Jesus Cristo, por meio da tua palavra, Senhor. É em nome do teu Filho, Pai, que nós lhe pedimos. Amém. 1 Reis, capítulo 6, versículo 11 a 35. Diz assim a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor veio a Salomão dizendo: quanto a este templo que você está construindo, se você seguir os meus decretos, executar os meus juízos e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei por meio de você a promessa que fiz a seu pai Davi. Viverei no meio dos israelitas e não abandonarei Israel, o meu povo. Assim, Salomão concluiu a construção do templo. Forrou as paredes do templo por dentro com tábuas de cedro, cobrindo-as desde o chão até o teto. E fez o assoalho do templo com tábuas de pinho, separou 9 metros na parte de trás do templo, fazendo uma divisão com tábuas de cedro, do chão ao teto, para formar dentro do templo um santuário interno, o lugar santíssimo. O átrio principal, em frente desta sala, media 18 metros de comprimento. O interior do templo era de cedro, com figuras entalhadas de frutos e flores abertas. Tudo era de cedro, não se via pedra alguma. Preparou também o santuário interno do templo para ali colocar a arca da aliança do Senhor. O santuário interno tinha 9 metros de comprimento, 9 de largura e 9 de altura. Ele revestiu o interior de ouro puro e também revestiu de ouro o altar de incenso. Salomão cobriu o interior do templo de ouro puro e estendeu correntes de ouro em frente do santuário interno, que também foi revestido de ouro. Assim revestiu de ouro todo o interior do templo e também o altar que pertencia ao santuário interno. No santuário interno ele esculpiu 2 querubins de madeira de oliveira, cada um com 4,5 metros de altura. As asas abertas dos querubins mediam 2,25 metros, 4,5 metros da ponta de uma asa à ponta de outra. Os 2 querubins tinham a mesma medida e a mesma forma. A altura de cada querubim era de 4,5 metros, e ele colocou os querubins com as asas abertas no santuário interno do templo. A asa de um querubim encostava numa parede e a do outro encostava na outra. As 2 outras asas encostavam uma na outra no meio do santuário.
Ele revestiu os querubins de ouro. Nas paredes ao redor do templo, tanto na parte interna como na externa, ele esculpiu querubins, tamareiras e flores abertas. Também revestiu de ouro os pisos, tanto na parte interna como na externa do templo. Para a entrada do santuário interno fez portas de oliveira com batentes de 5 lados. E nas 2 portas de madeira de oliveira esculpiu querubins, tamareiras e flores abertas. E revestiu os querubins e as tamareiras de ouro batido. Também pilares de 4 lados, de madeira de oliveira para a entrada do templo. Fez também 2 portas de pinho, cada uma com 2 folhas que se articulavam por meio de dobradiças. Entalhou figuras de querubins, de tamareiras e de flores abertas nas portas e as revestiu de ouro batido. Amém. Meus irmãos, se vocês observarem o ritmo da narrativa daqui do primeiro livro de Reis, você vai ver que o livro começa no ritmo frenético, alucinante, emocionante. Você vê Davi na sua velhice, não conseguindo se esquentar. Você vê o filho de Davi usurpando o trono. Davi tem que agir, tem que intervir. Salomão então é entronizado no trono. Ele procura ter um pacto de paz ali com os seus inimigos, mas eles se levantam contra ele e Salomão tem que exterminá-los. E assim o ritmo vai de maneira alucinante. Mas, a uma certa altura da história, você percebe que o ritmo começa a ser reduzido. Começa a diminuir. E quando nós chegamos nessa parte aqui do livro, você percebe que é como se o tempo parasse. E o autor agora, inspirado pelo Senhor, ele dedica e se detém a uma descrição minuciosa da construção desta casa para o Senhor. Embora a tradução, ou a boa parte das traduções, optem pelo termo templo, contudo, literalmente aqui, o texto ele usa a palavra simples, casa, que é usado para uma moradia normal de outra pessoa, inclusive da de Salomão, para enfatizar a habitação do Senhor, e não um local meramente sagrado, como a palavra templo nos comunica. E veja que o narrador, então, ele se detém nessa construção da casa, e essa narrativa, então, que veio diminuindo, agora ela para. E essa é uma forma que o autor, inspirado por Deus, tem de criar aqui uma atmosfera, uma expectativa. Ele quer destacar a importância desse momento, a importância desse fato, daquilo que Salomão está fazendo ali ao erguer a essa casa. Em outras palavras, ele quer destacar a importância desse lugar, a importância dessa casa. Veja que na parte do texto aqui nós não lemos, no capítulo 6, versículo 1, veja que essa casa, ou o início da construção da casa, é datada a partir do Êxodo, né? Um evento histórico significativo para o povo de Israel e para a sua identidade. E essa construção da casa é datada a partir ali do Êxodo. E isso é também significativo porque o narrador aqui, através disso, ele quer destacar o quão significativo esse fato é comparado com o Êxodo, né? Em outras palavras, esse evento da construção de uma casa é tão significativo quanto o Êxodo, por isso que eles são datados, um em relação ao outro. Por quê, irmãos? Por que isso? Porque o fato de agora uma casa está sendo construída ali em Jerusalém, no Monte Santo, é o cumprimento da promessa de Deus ao longo dos séculos de habitar com o seu povo. Deus havia prometido que Israel seria um povo peculiar, que teria um relacionamento peculiar e pessoal com Deus. E quando Deus institui o tabernáculo,
E agora o templo, o significado disso é de Deus habitar com o seu povo, em cumprimento às suas promessas. De Deus estar com os seus. E de Israel agora ser esse povo peculiar, com o qual Deus tem um relacionamento pessoal e uma aliança com ele. Mas a questão é, irmãos, por que essa casa é tão importante? Por que um templo, né, como nós costumamos nos referir a essa casa, é tão importante? O que há de especial nisso? Né? Aliás, por que a ideia, a teologia do templo é tão importante ao longo das Escrituras? E nós vemos essa importância descrita ao longo da Bíblia. Qual que é o sentido disso? Por que o autor faz essa pausa? Por que ele quer que a gente pare? Por que ele quer que a gente perceba os detalhes? Por que ele quer descrever? Por que ele age aqui como se fosse um guia turístico, mostrando a casa desde a sua parte externa e cada vez mais adentrando a ela e chegando ao lugar santíssimo da presença de Deus? E isso tem um motivo, irmãos. Porque se você observar, o capítulo 6 termina descrevendo e dizendo que Salomão levou 7 anos para construir essa casa, que ele a terminou em 7 anos. Ele começou no 4º ano do seu reinado e terminou apenas 7 anos depois. E veja que o número 7 por si, você sabe que ele já é significativo ao longo das Escrituras. Ele tem um sentido, ele tem um propósito, e esse número aparece ao longo das Escrituras. Só que nesse contexto aqui, da construção da casa, da habitação de Deus com o seu povo, tem um contexto, tem uma alusão específica e mais significativa. Porque esses 7 anos aqui, conforme vários intérpretes entendem, eles aludem aos 7 dias da criação. Mas qual que é a relação, pastor, entre construir a casa e os 7 dias da criação? E aí nós precisamos entender novamente e adentrar um pouco mais na importância dessa casa. Porque essa casa aqui, na verdade, não é uma simples casa, não é um simples templo onde você poderia ali adorar a Deus ou apresentar sacrifícios. A casa, ela representa o paraíso onde Deus habita com o homem, o paraíso. Veja que Deus diz para Salomão que ele habitaria com o seu povo. E o que nós percebemos aqui nesse texto, irmãos, e que na verdade os autores, os leitores originais israelitas perceberiam aqui, é que quando a criação original é descrita, eles perceberiam naquelas imagens ali da criação e de Deus com Adão e Eva no jardim, a figura de um santuário, a figura de um templo, onde Deus estava presente com eles. E quando nós vemos aqui a construção desse templo, nós vemos então que o templo ele está contando essa história novamente, através desses simbolismos do templo. E essa história remete novamente ao princípio da criação de tudo, lá em Gênesis capítulo 1, até o capítulo 3. Porque esse santuário aqui, na verdade, é uma representação do próprio Éden, do próprio paraíso celestial do Senhor. E veja que, como lá no princípio, Deus nomeou a humanidade como seus representantes. E Adão com Eva seriam os representantes reais, sacerdócio real, que deveria governar a criação, sujeitar a criação para o seu Criador. E é dito que eles deveriam expandir aquele jardim deveria crescer e tomar conta de toda a terra deveria ser subjugada para o Criador através de Adão e Eva. E os leitores originais perceberiam isso aqui no texto. Então veja que essa construção monumental era importante, porque ela representa não só a casa de Deus aqui na terra, mas representa o próprio paraíso. E se você perceber as descrições dos adornos aqui do templo, você vai ver que isso é realmente ainda mais claro. Você vê que há árvores
frutíferas aí, que adornam as paredes internas do templo. Você vê que o autor descreve aí tamareiras ou palmeiras, né? Dependendo da tradução. E elas percorrem todas as paredes. Há flores, há frutos que também adornam. Na descrição do tabernáculo, que na verdade é uma cópia menor aqui desse templo, praticamente metade do tamanho, você vê uma descrição também disso, de animais adornando as paredes internas do templo. Você vê aqui também no texto que havia gigantescos e imponentes querubins nesse lugar santíssimo. Quando você observa a descrição aqui, né, de querubins de 4 metros, imagina só, você tem que começar a visualizar isso. O que seria uma pessoa diante de uma estátua, de uma imagem, de um querubim de 4 metros? Lembra, o santuário interno ele tinha 9 metros de comprimento, de altura e de largura. E um querubim encostava uma asa em uma parede, um querubim encostava a asa no outro querubim, que por sua vez encostava na parede, então eles cobriam a sala inteira. Além disso, havia os querubins na própria Arca da Aliança, havia os querubins na parte do outro santuário, ou do santo, né? E tudo isso nos lembra de quê? Do que isso nos lembra? Do Jardim do Éden. Quando Deus, e nós lemos durante o culto, Deus expulsa Adão e Eva do jardim, e Ele coloca querubins para guardar. Então esses querubins imponentes, gigantescos aqui, dentro do santíssimo lugar e dentro do santo lugar, representavam esses guardiões que estavam ali para impedir que qualquer pecador entrasse na presença do Senhor, qualquer profano. E eles representavam isso ali, nesse santuário, nesse jardim, nesse paraíso. Agora, pense comigo, se a casa representa o Éden, o que mais deveria estar aqui então? Se aqui é dito que Deus habita com o homem, novamente, e que o homem agora, através desses meios que Deus está instituindo, ele pode adentrar novamente no paraíso, a gente tem que se perguntar, cadê a árvore da vida? Não é? Cadê a árvore da vida? E a árvore da vida está aí também. Ela está representada ali. Ela está representada nas lâmpadas ou nos candeeiros que iluminavam o santo lugar. Eles tinham aqueles 7 braços que se assemelham, né, com uma árvore, com galhos de uma árvore, com bulbos em formato de romão, de fruto, que representavam ali a árvore da vida. Só que agora aqui, diferente lá do tabernáculo, que era apenas um candeeiro, aqui nós temos 10, 5 de cada lado. Não é descrito nessa parte do texto, mas há outros textos mais à frente que vai descrever isso com mais detalhes. E a gente vê isso claramente, como que essa associação entre a árvore da vida e o candeeiro, de fato é verdadeira, quando a gente percebe isso lá em Apocalipse. Quando Jesus fala, escreve à igreja de Éfeso, ele inicia falando sobre os candeeiros, que ele está no meio dos candeeiros, que representam a igreja, e por fim ele termina falando da árvore da vida, e você vê ali uma associação muito estreita entre essa árvore da vida e os candeeiros ali do templo. E de maneira mais clara no capítulo 22 de Apocalipse, você vê ali que um rio da água da vida sai do meio do trono, sai do trono de Deus e do Cordeiro. Onde era o trono no santuário? Era a Arca da Aliança. E do trono sai um rio da água da vida. E é dito que de um lado e de outro, a semelhança ali do santo lugar, você tem as árvores da vida, das duas margens, assim como ali no santo. Então você tem claramente essa figura da árvore da vida, representada ali naqueles candeeiros. Lembra que João diz que a vida estava em Cristo e a vida é a luz do homem para a humanidade? É isso que Cristo é. Agora, mais do que isso, quando a gente observa aqui o início desse texto que nós lemos, na verdade, o versículo 11 ao 13, ele quebra uma sequência
Ele coloca aqui um ponto alto desse texto, porque ele estava narrando no capítulo 5 os preparativos para a construção do templo, como que Salomão estava conseguindo materiais e os tipos de materiais que ele queria para a construção. O capítulo 6 começa a narrar essa construção aí de maneira mais genérica do templo, mas enfim, é dito no versículo 11 que a palavra do Senhor veio a Salomão. E aqui é um tom de urgência, de gravidade, e é o ponto alto aqui desse texto, do capítulo 6. E é dito que a palavra de Deus veio a Salomão dizendo, quanto a este templo que você está construindo. Na verdade, o tom é muito mais brusco. Esta casa que você está construindo. E ele diz assim, se você seguir os meus decretos e executar os meus juízos e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei por meio de você a promessa que fiz ao seu pai Davi, viverei no meio dos israelitas e não abandonarei Israel, o meu povo. Então veja que aqui a semelhança de Adão lá no Éden, é exigido obediência para que o povo, assim como o rei, habite com Deus. Eles deveriam obedecer. Se você seguir os meus decretos, executar os meus juízos e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei no meio de você a promessa que fiz ao seu pai Davi. Em outras palavras, por meio de Salomão, ou seja, Salomão é um mediador aqui dessa aliança. Se ele cumpre a aliança, ele iria trazer para o povo e garantir para o povo essa presença. E veja então, irmãos, que essa habitação de Deus com o seu povo, ela é condicionada aqui à obediência do rei. Deus exige fidelidade e aliança, como a gente vê ao longo de todo o livro dos reis, o primeiro livro e o segundo livro. Deus exige fidelidade. E veja como que isso é semelhante àquilo que Deus fez com Adão, o governante lá do Éden. Ele exigiu obediência à sua ordem. Ele não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus também exige a Salomão obediência como representante da nação, como governante da nação, como cabeça dessa nação na terra. E como a gente vê ao longo do livro dos reis, se os reis são obedientes e tementes ao Senhor, o povo recebe bênçãos na presença de Deus. Se os reis são desobedientes, o povo também padece as maldições da quebra da aliança. E tem mais. Lembra que Salomão, um pouco antes disso, ele pede a Deus sabedoria. Ele pede sabedoria a Deus. Isso não nos faz lembrar da árvore do conhecimento do bem e do mal? Onde Salomão ali no início do seu reinado, em vez de querer governar por si mesmo, pela sua própria sabedoria, ele busca em Deus a sabedoria do Senhor para reinar, para governar, para dirigir essa nação tão grande como ele mesmo descreve. Lembra que aquela árvore representava essa autoridade divina de dirigir o homem sobre o que é bom e sobre o que é mal. E Salomão deveria se guiar, de fato, pela sabedoria de Deus, em vez de fazer como o primeiro homem, Adão, se guiar pela sua própria sabedoria e querer tomar decisões autônomas por si mesmo, independentemente do Senhor. Agora a questão para nós é, será que Salomão vai passar no teste? A gente sabe que o primeiro homem, Adão, governante, primeiro que Deus colocou no jardim, ele não foi obediente. Agora, será que Salomão vai ser obediente? Será que Salomão vai cumprir a aliança? Será que o paraíso e a habitação de Deus serão finalmente devolvidos ao homem, através de um rei, um mediador obediente à aliança? E o que você acha que é a resposta? Sei que você conhece o restante da história de Salomão. E ao longo aqui desses primeiros capítulos, você percebe que, embora o narrador inspirado por Deus não faça críticas diretas a Salomão, mas procura enfatizar as suas qualidades e esse bom início do seu reinado, contudo ele vai colocando, como eu já disse, pitadas, pistas que mostram que a semente do desastre
já estava ali presente. Que ervas daninhas já estavam brotando no coração de Salomão. E a gente vê novamente aqui, depois desse texto, ao final desse texto, a gente vê essas ideias novamente. Você vai perceber que no final do capítulo 7, é descrito que Salomão levou 7 anos para construir a casa do Senhor. E no final do capítulo 6 ele diz isso. No início do 7, ele diz que Salomão levou 13 anos para construir a sua própria casa. E a construção hebraica aqui, em forma de paralelismo, é para enfatizar e contrastar a ideia de que Salomão gastou mais tempo edificando uma casa para si mesmo do que edificando a casa do Senhor. E se você observar no capítulo 7 a descrição, as medidas do tamanho da casa de Salomão, do palácio de Salomão, você vai perceber que a casa de Salomão era maior, muito maior do que a casa do Senhor. E novamente então, através de sutilezas, o autor vai mostrando como que Salomão, ali ele já tinha um coração dividido. Ele gasta o dobro de anos construindo a sua casa. Constrói uma casa maior para si. Ele vai acumular riquezas e mais riquezas. É dito lá que ele constrói até mesmo uma casa para a filha de Faraó, uma pagã com a qual ele se casou, quebrando aquilo que Deus já havia exigido, que eles não se casassem com estrangeiros, que não fossem fiéis à aliança. Então Salomão, irmãos, como Adão, ele abandona a sabedoria de Deus, e ele segue depois na sua vida, como a gente vê de maneira mais clara mais à frente, começa a se guiar pela sua própria sabedoria, guiar a si mesmo de maneira autônoma, independente de Deus, e ele vai colher frutos amargos na sua vida. Mas como ele é mediador aqui, ele é o rei, representante do povo, o desastre não vem só para ele, vem para o povo também. Vem para o povo, por causa da quebra da aliança. E veja, irmãos, que todos nós somos como Adão e somos como Salomão. Nós também queremos nos guiar pela nossa própria sabedoria. E muitas vezes a gente busca uma tal sabedoria, para quê? Para edificar uma casa para nós mesmos. Não é para edificar um reino para o Senhor. Não é para promover aquilo que nós oramos, venha o teu reino. Não, a gente quer o nosso reino, e a gente quer inteligência, sabedoria, conhecimento, para quê? Para nos exaltar. Às vezes você quer uma promoção no trabalho, e quer estar num cargo de chefia, de autoridade na empresa, na sua área de trabalho, não é porque você quer exaltar o Senhor, não é porque você quer mostrar a sabedoria do Senhor, reinando a sua vida, não, é porque você quer mostrar a sua própria sabedoria, sua própria grandeza, o seu próprio poder. Você quer, através desse cargo, não glorificar o Senhor, você quer simplesmente ter mais riquezas, para esbanjar nos seus prazeres. Mas como o seu coração é enganoso, o meu coração também, a gente sempre vai dizer, não, mas eu estou fazendo isso é para o Senhor. Mas se a gente é sincero, se a gente examina nós mesmos, a gente vai perceber que na verdade não é para nós, não é para o Senhor, é para nós mesmos. É por isso que nós fazemos assim. É por isso que nós almejamos cargos, posições elevadas de autoridade. Não é para cumprir aquilo que Deus fez com Adão e Eva, de colocar eles como representante dele, como fez com Salomão. Não, a gente quer representar a nós mesmos. Porque no final das contas, nós queremos ser como Deus. E nós queremos tomar o lugar de Deus. E assim, e essas atitudes, irmãos, permeiam toda a nossa vida. Nós ambicionamos, como Salomão também fez ao longo e posteriormente aí na sua vida, esse prestígio, essa glória, riquezas, mas tudo para nós mesmos, para nós mesmos. E no final das contas, o que é que nós escolhemos? Separação de Deus. Somos como Adão e Eva lançados fora da presença do Senhor. Mas graças a Deus, irmãos, que
a história não termina aí. Sim, Adão e Eva, eles quebraram a aliança, quebraram o pacto com o Senhor, foram desobedientes ao Senhor. Salomão e os outros reis também fizeram isso. Mas graças ao Senhor, que nós temos um rei perfeito que cumpre a aliança. E esse rei, ele garante essa presença divina de Deus com o seu povo. Porque é dito que Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é a imagem perfeita. Ele é o primogênito da criação. Não é Adão, é ele. Como o último Adão, a Escritura nos mostra que ele foi obediente até a morte, ele passou no teste. Embora fosse Deus, ele não fez as coisas, humanamente falando, conforme a sua própria vontade. Mas ele sempre se guiou pela vontade do Pai, que na verdade é uma só vontade. A vontade do Filho, a vontade do Pai é uma só. Não é que Jesus está dizendo que ele tem uma vontade diferente, mas ele é para mostrar como que ele como Filho e Deus o Pai como a fonte da divindade, ele segue o Pai, ele reflete o Pai. E ele então na sua oração se submete à vontade do Pai e até a morte de cruz. E ele provou então a morte para cobrir o pecado de Adão e o nosso. Lembra como lá naquele templo do Éden, Deus ali, o texto não diz explicitamente, mas é dito que Deus cobre Adão e Eva com peles de um animal. E para ter peles de um animal cobrindo Adão e Eva, significa que um animal teve que ser morto para isso. Então você vê ali a ideia de que um sacrifício foi apresentado para que o pecado, a nudez, a vergonha de Adão e Eva fossem cobertos. Porque Deus não aceitou a forma deles cobrirem o próprio pecado, assim como o Senhor não aceita a forma como eu, como você, queremos cobrir, esconder, na verdade, o nosso próprio pecado, e não tratá-lo, e não resolvê-lo. E Deus não aceita a forma deles, e Deus oferece um animal para cobrir. E é claro que o sangue de animal, a pele de um animal não pode cobrir pecados. Aquilo é apenas um tipo, uma figura que aponta para um sacrifício verdadeiro, que é o de Cristo, que é o único que pode, de fato, cobrir o nosso pecado e nos propiciar diante do Senhor. E veja que Cristo também é a casa de Deus. Cristo é a casa, o templo onde Deus habita corporalmente. Onde habita corporalmente, melhor dizendo, a plenitude da divindade. É o que as Escrituras dizem. Que Cristo é a plenitude de Deus. Nele está a plenitude divina, porque Ele é Deus. E é dito lá em Apocalipse, no final de Apocalipse, que aquela cidade que representa o povo de Deus, a igreja do Senhor, ela não precisa de um santuário erigido, de um templo físico erigido. E é dito, por que ela não precisa? Porque Deus e o Cordeiro é o templo. Ele é o templo. Ele é a própria presença, Ele é a própria habitação de Deus em toda a sua glória com a humanidade. E ali o que é descrito basicamente é que toda a criação, todo o céu e a terra se tornam esse santuário, esse tabernáculo de Deus para habitar com a humanidade. Por quê? Porque Cristo é Deus. E quando nós vemos a Ele, nós vemos a Deus. E quando nós vemos a Ele, nós temos novamente a presença de Deus. É por isso que no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, é dito que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Habitou entre nós. E aquele termo grego que aparece ali para habitar, é o mesmo termo que muitas vezes no Antigo Testamento é usado para se referir à habitação de Deus com seu povo, inclusive aqui no capítulo 13, o versículo 13 do capítulo 6, quando diz assim que ele viverei no meio dos israelitas, ou habitarei no meio dos israelitas. É um termo que muitas vezes é usado no Antigo Testamento para traduzir o hebraico.
E o que novamente nos lembra que Cristo é essa habitação, esse tabernáculo de Deus com a humanidade. Lembra? Davi e Salomão, por melhor que eles tenham sido em seus reinados, eles ainda foram falhos. Só existe um que de fato pode nos garantir esse retorno ao paraíso, essa entrada novamente na presença do Senhor. É somente Jesus Cristo. Ele é o novo Adão. Ele é o sacrifício. Ele é a própria casa. Ele é a própria vida. Dele flui um rio de água viva que dá vida à humanidade. Por isso, irmãos, nós precisamos olhar para a nossa própria vida e nos examinarmos e vermos se, embora Deus nos dê a sua sabedoria em Cristo Jesus, porque neles estão guardados, entesourados todos os tesouros da sabedoria e entendimento, nós ainda queremos seguir a nossa vida por nós mesmos. Nós ainda queremos guiar a nossa vida por nós mesmos. E nós precisamos reconhecer isso, precisamos nos arrepender e precisamos nos voltar para aquele que é o único que pode nos dar acesso à presença do Senhor, que é Cristo Jesus. Que você de fato possa se arrepender, de fato você possa, como Salomão, reconhecer que muitas vezes você busca poder, você busca riqueza, você busca os prazeres de maneira autônoma, independente de Deus, para os seus próprios fins, para a sua própria glória. E você precisa se arrepender disso, e você precisa se jogar, se lançar aos pés de Cristo, que é o único que pode te dar a sabedoria de Deus e dar com ela tudo mais que nós precisamos na nossa vida. Nós vamos nesse momento nos colocar de pé, nós vamos cantar ao Senhor um cântico que nos lembra dessas verdades.